Bom, pessoal, vamos continuar o nosso estudo aqui dos circuitos sequenciais, tá? O nosso próximo tópico a ser abordado trata dos circuitos astáveis e monoestáveis, tá? Ou de uma outra maneira, circuitos temporizadores. Bom, vamos começar fazendo uma classificação dos circuitos, tá? Então, nós temos alguns tipos de circuitos a depender do comportamento deles ao longo do tempo. Todos esses circuitos temporizadores eles são conhecidos como circuitos multivibradores, tá? E aí a gente vai ter os circuitos multivibradores monoestáveis, biestáveis ou astáveis, tá? Monoestável significando que ele vai ter um único estado de trabalho dele estável, daí vem o nome, né? Mono, de um só estável, um único estável, tá? Biestável, vocês vão ter dois estados que vão ser estáveis, né? No caso de um circuito lógico, a gente está falando que ele vai poder ser estável tanto no 0 quanto no 1. E o astável vai significar que ele nunca vai ser estável, ou seja, ele vai ser um circuito verdadeiramente temporizador, visto que ele vai ficar sempre transitando entre os níveis alto e baixo, tá? Do ponto de vista lógico, ok? Bom, continuando aqui então, os circuitos monoestáveis são circuitos que a gente tem um único estado de operação estável, o que significa que eles são circuitos que tipicamente eles estão num estado de operação estável e trocam para um estado instável quando eles são acionados para tanto. E a gente chama esse sinal de acionamento de sinal de trigger, ou diz ainda que o circuito vai ser trigado para o estado instável de operação, tá? E uma vez acionado, o monoestável vai permanecer nesse estado instável por um certo período de tempo, retornando depois ao seu estado normal, né, seu estado de operação estabilizado. Okay? Esse tempo no qual ele permanece no estado instável ele pode ser controlado por ajuste dos parâmetros de operação do circuito, tá? E basicamente então a gente está falando de um circuito, se vocês pensarem de uma forma mais grosseira, tá? Que vai produzir um pulso, tá? Normalmente ele tá, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Normalmente ele está em nível baixo, ele está em 0, tá? E mediante o disparo dele ele vai a nível alto, ele vai a 1. E ele permanece nesse nível alto, ele permanece nesse estado 1 durante um certo período de tempo que a gente consegue controlar, tá? Então a gente consegue, digamos assim, a partir do disparo dele, determinar durante quanto tempo esse disparo vai ser perceptível, tá? Que aí tem inúmeras aplicações que a gente pode derivar desse tipo de comportamento, tá? Um circuitinho que poderia ser aplicado para a gente criar um monoestável seria o circuito que vocês estão vendo aqui abaixo. Eu vou estar explicando o comportamento dele em essência, tá? Mas já vale destacar também que a gente tem circuitos monoestáveis, que a gente também se chama de circuitos, até não tinha esquecido, né? De circuitos do tipo one shot, tá? A gente tem aí CIs, tá? Ainda da família 74000, que a gente consegue usar para fazer esse tipo de trabalho. Mas aqui é só a título de explicação do que estaria acontecendo. Nesse circuito a gente vai ter uma porta não ou de entrada, que é a porta G1. A gente tem um inversor com um buffer. Esse daqui é o inversor, né, a bolinha, e aqui está o símbolo do buffer. Então, inversor com buffer na porta G2, tá? E um resistor e um capacitor ao longo do caminho desses dois caras, tá? Então, aqui vocês depois vão ver a descrição do que eu vou estar comentando aqui com vocês agora, tá? Então a gente tem aqui um circuito que ele é realimentado, né? Então novamente a gente continua trabalhando em circuitos temporais com algum tipo de realimentação envolvida, e vamos supor então que no instante T1 a gente produza um sinal de trigger, tá? Normalmente o nosso trigger está em nível baixo, no instante T1 ele produz, ele vai a nível alto e ele tem um pulso estreito, tá? Uma duração aqui dependeria das características da porta, mas a gente está criando aqui um pulso estreito que depois vai a 0. O que acontece com uma porta não OU, né, pessoal? Se a gente pensar do ponto de vista de lógica da porta OU, a porta OU a gente tem um teorema booleano que me diz que 1 ou qualquer coisa resulta sempre 1, né? 1 ou 0 dá 1 e 1 ou 1 dá 1 também. Perfeito? Então, quando eu levo o sinal de trigger a 1, numa das entradas da porta G1 eu vou ter um sinal em nível alto, né? O que significa que a saída de uma porta ou simplesmente seria nível alto. Só que a gente tem que lembrar que aqui a gente está com uma não ou, então a gente está gerando a saída invertida. Consequentemente, em razão do sinal de trigger ir para 1, passar de 0 para 1, a nossa porta G1 vai fazer com que a saída no mesmo instante T1 passe de 1 para 0. Perfeito? Bom,
O que acontece quando essa minha porta, quando a minha saída da minha porta aqui, G1 vai a zero? Basicamente a gente passa, e supondo aqui que o zero, em razão aqui de características elétricas, o zero seja um nível de tensão baixo próximo de terra, né? próximo de 0 volts, próximo da nossa referência de tensão, tá? Isso significa que a gente teria uma diferença de potencial presente entre a tensão aqui de alimentação do resistor, que é mais V, e o ponto de saída aqui de conexão da porta G1 com o capacitor, que estaria próximo a 0 volts. O que significa que a gente vai fazer, então, vai começar a fazer uma carga do nosso circuito RC. A gente vai fazer a gente tem um circuito aqui RC, que existe uma diferença de potencial em cima dele, tá? Consequentemente, o capacitor vai começar a ter uma carga de tensão. A gente observa isso nesse gráficozinho azul que vocês estão vendo aqui, que é a saída aqui do nó, né, de junção entre o resistor e o capacitor, ou melhor ainda, né, a entrada da porta G2, que o que vai acontecer então, né? Como a minha saída da porta G1 tinha ido a zero, a gente tinha um nível aqui no instante T1, um nível de tensão aqui no nó entre resistor e capacitor próximo a 0 volts. Porém, o capacitor vai ter uma curva de carga. Perfeito? E durante um certo período ele vai estar carregando até chegar num certo instante de tempo onde ele vai atingir uma tensão próxima da tensão V. Perfeito? O que nos interessa, contudo, é que durante esse período aqui entre T1 e T2, a gente vai ter um nível lógico que vai ser próximo de zero, ou vai ser aparentemente zero. E esse zero invertido, por sua vez, vai nos produzir, então, na saída do inversor, né, um nível alto. Perfeito? Bom, aí o que a gente tem que continuar a analisar, né? Enquanto ele estiver aqui com a entrada do G2, com o nó aqui entre o resistor e o capacitor, gerando aqui uma informação de nível baixo, o nosso sinal aqui de saída da porta G2 vai estar em nível alto. Esse nível alto, por sua vez, está realimentando aqui a porta G1, e a gente, de novo, tem o comportamento de uma porta ou invertida, né? Ou seja, 1 ou qualquer coisa, 1 ou X, é igual a 1, que invertido vai me manter, então, o nosso nível baixo aqui presente na saída da porta G1. Perfeito? Então não importa mais o que acontece com o sinal do trigger, a gente se tornou independente do sinal do trigger. Obviamente, durante esse tempo, o capacitor está carregando, até que ele chega no instante T2, onde a tensão sobre ele se torna uma tensão que é interpretada agora como sendo uma tensão representativa de um nível lógico alto. Se a gente tem um nível lógico alto aqui no inversor, a nossa saída vai ser um nível baixo. Nesse instante eu passo a ter nível baixo aqui realimentado na porta G1, o sinal de trigger já está em nível baixo também, e aí eu tenho o comportamento que 0 ou 0 é a mesma coisa que 0, que invertido me produz então um sinal em nível alto que se mantém indefinidamente. Então, de novo, né? Na saída aqui do meu circuito aqui de one shot, a minha saída estável é nível baixa, né? A minha saída instável é a saída de nível alto, que ela só se observa por um certo período de tempo, que é a diferença aqui entre o T2 e o T1. E, obviamente, essa diferença entre o T2 e o T1 é dado pelo circuito RC, pela constante de tempo aqui do meu circuito, tá? O que significa que se eu mexer aqui no meu resistor ou no meu capacitor, eu vou certamente mexer no instante T2 e, consequentemente, eu consigo controlar, então, a duração do meu pulso aqui de saída. Perfeito? Essa descrição toda vocês têm aqui presente aqui nas lâminas seguintes, tá? Para referência. Mas o fato, de novo, né, que a gente consegue, então, controlar o tempo durante o qual a saída do meu circuito monoestável vai permanecer em nível alto, simplesmente mexendo na constante RC, tá? E, de novo, é um circuito que ele é disparado pelo sinal do trigger, o trigger pode ter uma duração pequena, tá? E a partir do disparo do trigger, então, ele vai se manter em nível alto durante um certo período de tempo de observação. Depois eu comento com vocês, tá, em termos de exercícios, quais são os circuitos de one shot que a gente tem comerciais aí, que realizam uma operação similar ao que eu acabei de descrever, tá? Do ponto de vista de simbologia, tá? De novo, existe a simbologia do padrão I3E, do padrão ANSI, tá? Que tipicamente a gente não aborda, mas um símbolo, e nem sei se dentro do padrão ANSI 3E existe uma simbologia específica para monoestável, sendo bem honesto, tá? Mas tipicamente a gente representa o circuito de monoestável por uma caixinha, né, preta,
Aí a gente indica se ele é sensível, o sinal de trigger é borda de subida ou borda de descida, a mesma simbologia de um flip-flop, né? A gente tem a saída Q é invertida, e a gente tem simplesmente aqui o símbolozinho, né, de um pulso, relembrando pra gente que ele é um circuito monoestável, tá? Uma alternativa a esse tipo de representação é, no caso exista a necessidade, né, de a gente apresentar aqui o capacitor e o resistor, a gente teria também as entradas aqui de ligação do capacitor e o resistor para a gente conseguir então tá fazendo a ligação e o controle da temporização, tá? Bom, fora a característica de produzir um pulso de uma duração específica, o monoestável ainda vai poder ser de duas espécies, tá? A gente vai ter o monoestável retrigável, o que significa que ele vai poder ser disparado novamente, tá? E o não retrigável. Esse disparado novamente, pessoal, significa que ele pode ser disparado novamente enquanto o pulso ainda está em nível alto. Então eu posso prolongar a duração do meu pulso, tá? E o não retrigável não, tá? O não retrigável ele só vai poder ser disparado de novo quando ele voltar para a situação estável de operação dele, tá? Então que é justamente o que eu estou explicando aqui, né? Então o monoestável não retrigável é o one shot que não vai responder a outro acionamento durante o período em que ele está no estado instável dele, tá? Ele ignora pulsos adicionais de trigger até ele acabar de gerar o pulso dele de saída, tá? Depois que ele voltou a zero, por exemplo, no nosso exemplo anterior, tá? Aí sim eu poderia gerar um novo pulso de trigger, tá? Para gerar novo disparo, perfeito? Então seria o caso aqui, né? De um circuito aqui não retrigável. Perfeito? Notem que essa operação, qualquer one shot, a operação aqui do caso A, qualquer one shot poderia realizar, tá? Basicamente, eu disparei, ele tem um certo tempo de duração, ele voltou a se tornar estável, eu disparo ele de novo. Isso é a operação normal dele, tá? Um não retrigável, ele não vai aceitar novos pulsos, tá, de disparo enquanto ele tá mantendo o período pré-configurado dele. Perfeito? Então ele vai desconsiderar esses pulsos aqui de trigger no meio da operação dele. Enquanto um circuito retrigável, como vocês podem ver aqui no caso B, tá? Ele vai permitir, a partir do último pulso de acionamento, que se obtenha um pulso com duração TW. Em suma, ele consegue prolongar a duração do pulso de saída gerado por ele a partir de novos sinais de acionamento. Perfeito? Então vocês têm que olhar qual é a característica específica do circuito que vocês vão estar interessados em trabalhar, tá? O outro dispositivo que a gente tem, tá, que também pode ser interpretado nessa família de temporizadores, são os circuitos ditos astáveis, tá? Um circuito astável, como o próprio nome indica, é um dispositivo que não possui um estado estável de operação. Tanto o 0 quanto o 1 deles são estáveis, o que significa que eles vão oscilar, né? Então, na prática aqui, seria o nosso circuito que seria um gerador de clock, por exemplo, tá? Ou também conhecidos, né, justamente como osciladores de pulso, né, pela característica de operação deles, tá? Eu vou mostrar para vocês também um exemplo conceitual a partir de um Schmitt Trigger, tá? Que é um dispositivo com esterese. Não sei se vocês lembram lá de circuitos lógicos, tá? Mas um inversor com esterese é um dispositivo que ele só atua, né, só troca de nível quando o sinal de entrada ultrapassa limiares específicos de operação, tá? Então, na verdade, um circuito normal, só para dar um exemplo para vocês, tá? Aqui, obviamente, é um exemplo, tá? Um circuito normal, a gente poderia, trabalhando de 0 a 5 volts, a gente poderia pressupor que, por exemplo, de 2,5 para 0, ele produziria uma saída 1 e de 2,5 volts para 5 ele produziria uma saída 0, porque ele está invertendo, tá? E transições de tensão, por exemplo, em torno dos 2,5 volts produziriam possivelmente uma alteração na saída. Então seria um circuito que, se ele está, digamos assim, com ruído ao redor dos 2,5 volts ali, ele produziria uma saída alternando livremente. Enquanto que um circuito com esterese não, tá? Um circuito com esterese ele necessita que o sinal, uma vez que o sinal seja alto, para ele se tornar baixo, ele tem que baixar, digamos assim, vamos pressupor, estou falando em inversor aqui, né? Uma vez que a minha saída seja alta, significa que o meu sinal de entrada é nível baixo, perfeito?
Para minha saída se tornar baixa, o meu sinal de entrada vai ter que ir a nível alto. Mas ele só vai considerar que o sinal de entrada foi a nível alto quando ele ultrapassar uma tensão de limiar, por exemplo, 4 volts, tá? Então, de 4 volts para baixo, ele não aceita como sinal nível alto, tá? Em razão dessa característica de esterese, ok? O símbolo de dispositivos Schmitt-Trigger, até justamente pelo gráfico, que seria um gráfico de esterese típico, é esse símbolo aqui, né, que a gente está vendo aqui dentro do inversor, tá? Esse é um circuito RC, né? Então, novamente, ele vai funcionar fazendo carga e descarga, tá? A gente tem aqui a tensão de entrada, tá? E a tensão de saída, só para vocês entenderem a referência entre as duas, né? O que vai acontecer. E aqui vocês têm os limiares observáveis, né? Então, a gente interpreta que o sinal está em nível baixo quando a tensão se torna menor do que esse nível aqui de tensão. E a gente interpreta que o sinal está em nível alto quando a entrada se torna superior a esse nível de tensão. Tensões que estejam entre o limiar LTP e o UTP, a gente despreza. Ou seja, se eu estava em nível alto e a tensão caiu, eu só vou considerar que ela se tornou nível baixo se ela ficar abaixo do nível LTP. Se eu estava em nível baixo, ou seja, entre 0 e alguma coisa, tá? Eu só vou interpretar que ela se tornou nível alto se essa tensão ultrapassar o limiar UTP, perfeito? Então o que acontece aqui nesse nosso circuito? Vou imaginar que o meu circuito aqui começou com a tensão Vin próxima de 0 volts, tá? E eu apliquei uma tensão aqui em cima do meu circuito RC. Deixa eu ver se não tem alguma coisa que eu tenha esquecido de comentar aqui com vocês. Só estou dizendo que esterese é útil, que é bem óbvio, tá? Quando a gente quer evitar que transições rápidas da entrada sejam refletidas para a saída, tá? Bom, vamos lá. Então o que acontece, pessoal? Se eu partir aqui com o capacitor descarregado, minha tensão Vin aqui é próxima de 0 volts, tá? 0 volts passando pelo inversor me produz uma saída Vout que vai ser de nível alto, vocês estão vendo aqui, né? Como a Vin está abaixo aqui do limiar LTP, a minha saída vai ser nível alto, tá? Que vocês estão vendo aqui no Vout. O que acontece com isso? Isso significa que eu passo a ter uma tensão em nível alto aqui em cima do resistor, e em razão do meu circuito RC, novamente eu começo a fazer a carga do meu capacitor. A tensão no meu capacitor começa a subir lentamente de acordo com a constante temporal RC, perfeito? Uma vez que meu capacitor comece a carregar e a tensão comece a subir, vai chegar um certo momento onde a tensão sobre o capacitor, que é a tensão Vin, vai se tornar suficientemente alta, ultrapassando esse limiar aqui, que representa o que seria um nível de entrada alto. Perfeito? Uma vez que a tensão aqui vem e ultrapassa esse limiar, o meu inversor Schmitt-Trigger interpreta agora que a entrada dele está em nível alto. Como ele tem que inverter isso, ele vai produzir então uma saída em nível baixo. Perfeito? Uma vez que a saída está em nível baixo, a tensão que eu passo a ter aqui em cima do resistor é uma tensão próxima de 0. O que significa agora que o meu capacitor passa a descarregar a tensão sobre o resistor. Passa a fazer a descarga da energia armazenada dele sobre essa resistência. O que significa então que a tensão sobre o capacitor, que é a tensão Vin, começa a reduzir. Uma vez que essa tensão reduza progressivamente, de novo, de acordo com a constante temporal RC aqui do meu circuito, tá? Vai chegar um certo instante de tempo, que vocês estão vendo aqui, né? Onde essa tensão vai se tornar inferior ao limiar representando o nível baixo, perfeito? Uma vez que essa tensão se torna inferior a esse limiar, o meu inversor aqui passa a interpretar que na entrada dele tem agora um nível baixo, tem um 0. Ele vai inverter esse 0, produzindo agora um nível alto, que é o 1. E aí a gente repete esse processo indefinidamente, tá? Gerando então, do ponto de vista da tensão na entrada, é essa onda aqui que vocês estão vendo, né? Uma curva de carga e descarga do capacitor, tá? Mas do ponto de vista da saída, né? A nossa saída, em razão aqui da esterese, se comporta bonitinha como uma onda quadrada, tá? Maravilha. Então aqui, basicamente, o que a gente tem aqui depois, tá? É a descrição desse processo que eu fiz para vocês. Além dos circuitos digitais específicos que permitem a gente fazer a configuração
principalmente do monoestável, tá? Existem vários circuitos que a gente pode utilizar para fazer circuitos astáveis, mas existe um circuito aí bastante utilizado universalmente, tá? Para várias aplicações diferentes, não só para as aplicações que eu estou abordando aqui com vocês, tá? Que é o circuito conhecido como 555, tá? E aí existem vários fabricantes que fabricam aí 555 e suas variantes, tá? Porque ele é um circuito bastante flexível, que permite a gente criar tanto o circuito monoestável quanto o circuito astável, tá? Então a gente pode configurar o circuito, tá? Em razão de componentes externos, para trabalhar de um modo ou de outro, tá? No 555, basicamente, ele é um circuito, obviamente a gente está dando aqui uma representação em blocos, tá? Ele é um circuito que ele possui, né, dois amplificadores operacionais operando como comparadores, tá? Um transistor aqui só operando como transistor de descarga, um LET SR que a gente já conhece, né? E aqui um buffer de saída com inversor na entrada, tá? Produzindo a nossa saída. Em termos de sinais de entrada, nós vamos ter aqui o sinal de reset aqui do LET, a referência de tensão, né? O terra, a alimentação do nosso circuito, tá? Em termos de sinais aqui, além da saída, obviamente, e em termos de sinais aqui de controle, nós temos o que? O sinal de descarga, o sinal de trigger, que a gente já interpreta agora o que ele significa, né? Para que ele serve. Um sinal de entrada que serve para entregar ao 555 uma tensão de controle, que pode ou não ser utilizado, tá? E um sinal aqui de threshold, tá? Que serve para a gente utilizar para fazer o controle também de como é que esse circuito vai operar, tá? Os comparadores aqui, eles são circuitos bastante simples, tá? Basicamente um comparador ele produz uma saída alta quando o sinal de tensão aqui no terminal positivo for superior à tensão no terminal negativo, e ele produz como saída uma tensão baixa quando a tensão no terminal negativo for superior à tensão no terminal positivo. Então ele compara, tá? Se o sinal positivo for maior que o negativo, ele gera 1. Se o sinal negativo for maior que o positivo, ele gera 0. Basicamente é isso, tá? O LET SR a gente já viu, tá? O output não tem muita coisa aqui para fazer. E basicamente aqui o transistor de descarga serve para fazer o controle da temporização. Vocês estão vendo aqui que existe também um divisor resistivo, né? 3 resistências de mesmo valor, tá? Onde essas 3 resistências aqui vão nos dar as tensões de referência que a gente pode utilizar, tá? Então a gente tem aqui uma tensão de referência para comparação com trigger, que vai ser equivalente aqui em razão do divisor de tensão a 1/3 de VCC, né? Que é esse ponto que vocês estão vendo aqui, esse nó aqui do comparador B, né? Então meu trigger basicamente vai ser comparado com VCC sobre 3, que é essa tensão aqui gerada em cima do meu resistor, tá? Inferior. Enquanto que eu tenho aqui um sinal de controle, por sua vez, cuja tensão, a menos que eu especifique uma tensão distinta no pino 5, vai ser equivalente a 2 VCC sobre 3, ou seja, 2/3 de VCC. Perfeito? E em razão disso a gente vai controlar como é que o circuito vai estar trabalhando, tá? A tensão de controle pode ser usada para ajustar níveis de trigger e threshold, se for necessário, né? Porque daí eu poderia mudar aqui as tensões em cima desses dois resistores. E aí o trigger eu já expliquei ali para vocês, mas basicamente relembrando, né? Se o trigger aqui for superior a 1/3 de VCC, a gente vai produzir um sinal em nível baixo aqui no set. Se o trigger for inferior a 1/3 de VCC, a gente vai produzir então aqui um nível alto, perfeito? Então a gente teria aqui mudanças, né, no comportamento do meu LET SR, que é o que eu estou dizendo aqui, né? Quando a entrada de trigger, que normalmente opera em nível alto, for a nível baixo, tá? Baixar de 1/3 VCC, a saída do comparador do trigger vai ir de nível baixo para alto, que vai setar o meu LET SR, tá? Setando meu LET SR, eu levo a saída a nível alto. Se eu levo essa saída aqui, que é a nível alto, eu desligo meu transistor de descarga, tá? O que significa que a minha saída vai permanecer em nível alto até que o threshold volte para uma tensão superior a 2/3 VCC, tá? O que significaria que o segundo comparador iria de baixo para alto, tá? Forçaria o LET aí para nível baixo, desligando o transistor de descarga Q1. Na verdade, aqui no passo 6, a gente vai ligar o transistor de descarga, tá? Desculpe.
Perfeito, tá errado aqui na lâmina, né? Aqui que a gente desliga, tá? Reset eu posso usar para o reset, tá? E os pinos de trigger e threshold então, são controlados por componentes externos que visam a configurar justamente a operação dele para monoestável ou estável, tá? Então, repetindo, tá, pessoal? Toda a operação desse cara, na verdade, se dá em razão aqui do sinal de trigger e da minha tensão aqui de controle, né? Do meu sinal de threshold, meu sinal de limiar, né? Qual é o limiar aqui de controle que eu quero utilizar, tá? Então, basicamente, né, a gente está com a situação invertida aos exemplos anteriores, tá? Aqui, lá antes eu pressupunha o trigger em nível baixo indo a nível alto, e agora eu estou fazendo o inverso, né? Eu estou pressupondo o meu trigger em nível alto, normalmente, indo a nível baixo. Então, meu trigger se dá na borda de descida, perfeito? Então, quando eu tenho uma borda de descida, o meu comparador aqui, ele vai a nível alto, meu comparador B. Como eu tenho um aqui no meu set, eu seto meu LED, perfeito? Isso faz com que o meu transistor aqui, Q1, comece a produzir uma descarga, tá? Essa descarga, por sua vez, começa a afetar aqui a tensão de controle, que em um certo momento, né, vai também ultrapassar aqui a tensão de threshold, gerando reset do meu LED, que inverte a operação, basicamente, tá? Então aqui a gente tem todos os pinos, tá, pessoal? E uma visão aqui mais em blocos ainda do que a gente tem, tá? Os pinos aqui são 8 pinos. Tipicamente vocês encontram um 555 no encapsulamento DIP, tá? De 4 pinos. Você só tô identificando aqui em razão da indentação aqui do CI, né? Quais são os pinos, né? Pino 1 é o terra, pino 2 trigger, 3 é saída, 4 reset, 5 a tensão de controle, 6 o threshold, 7 o discharge e 8 a alimentação, tá? E aqui a referência, né, de cada um dos sinais em questão, tá? E aí a gente pode passar então as configurações padrões para o circuito monoestável e astável, tá? Então a configuração para a operação de 5.5 no modo monoestável é a que vocês estão vendo aí no circuito, né? Vocês notam aqui que eu estou alimentando, né? Estou alimentando a VCC, estou desprezando o sinal de reset, né? Botei ele em nível alto, tá? A saída é a saída aqui do meu circuito, terra tá aterrado. A tensão aqui de controle, né? Eu não estou usando uma tensão externa, tá? Então usei aqui simplesmente um capacitor aqui para desacoplar o pino, tá? Que mais que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui um resistor presente, né? Um R1 aqui presente entre VCC e o discharge, né? Que é justamente o que vai estar aí presente no caminho de descarga aqui do meu 555, tá? Então esse resistor vai poder estar ligado diretamente à terra ou vai poder estar ligado ao capacitor, dependendo da situação de operação, tá? Justamente por isso que ele está conectado nesse nó no discharge, e ele está conectado também no threshold, tá? Então na verdade a tensão aqui de discharge e threshold é a mesma, tá? Eles estão em curto nesses dois pinos. E o sinal de trigger, que obviamente vai gerar o disparo aqui do meu monoestável. Bom, então essa nossa configuração aqui do circuito monoestável, tá? Eu vou explicar para vocês as operações que são feitas. Vocês encontram aqui ao longo das lâminas toda a explicação de como é que funciona, tá? Basicamente aqui eu só estou comentando a configuração que eu já tinha feito antes, tá? Nessa configuração que está sendo apresentada aí para vocês, o 555 vai operar com one shot não retrigável em razão das características de operação, tá? E a largura de pulso vai poder ser sempre determinada em razão dessa expressão, tá? Basta vocês, obviamente isso daqui tá com a dimensão em segundos, né? Basta vocês pegarem então o valor aqui do capacitor do resistor, tá? Para determinar a largura do pulso gerado pelo disparo do circuito, tá? Notem que tipicamente, até como dica para vocês, né, valores de capacitor são mais difíceis de serem encontrados do que valores distintos de resistores. Então tipicamente vocês fixariam um valor de capacitor. É óbvio aqui, tá? Óbvio, talvez vocês não saibam disso, mas o capacitor não pode ser polarizado, tá? Tem que ser um capacitor, em suma, não pode ser um eletrolítico, por exemplo, tá? Tem que ser um capacitor não polarizado, tântalo, poliéster ou qualquer cerâmico, tá? E aí, em razão do capacitor fixo, vocês podem escolher um resistor aí adequado, tá? É óbvio, né? Não coloquem resistências muito baixas nem muito elevadas, né? Então escolha um valor de capacitor cuja resistência associada seja uma resistência da ordem de alguns quiloohms, poucos quiloohms, ok?
Existe toda aqui a explicação do início da operação, né, do disparo, do não disparo. Eu prefiro mostrar aqui para vocês em razão desse diagrama, tá? Depois vocês podem ver aqui o que está acontecendo, né, passo a passo, em razão dessa minha explicação. Mas basicamente, o que a gente tem aqui no início da operação, né? No início da operação, o trigger está em nível alto, lembrando, né, que o sinal de trigger é gerado pela borda de descida nessa configuração. Como o trigger está em nível alto, basicamente a gente tem, e lembrando aqui que a gente tem um divisor de tensão, né? Basicamente a gente tem uma tensão no terminal negativo do comparador B superior à tensão do terminal positivo, que seria 1/3 VCC, enquanto o trigger é próximo a VCC, tá? O que significa que a saída do meu comparador está em nível baixo, tá? A saída do meu comparador em nível baixo, do meu comparador B em nível baixo, ela afeta então aqui o sinal S, tá? Olhando agora o comparador A. No comparador A, pessoal, a gente tem o que, né? A gente tem aqui basicamente o sinal positivo aterrado. Por quê? Porque em razão da saída aqui do meu LED, eu tenho um nível alto, tá, nessa minha saída, que me gera a saída do LED, tá, o que me gera uma saída geral do circuito em nível baixo. E o fato dessa minha saída aqui do LED estar em nível alto significa que o meu transistor Q1 de descarga ele tá trabalhando como chave fechada, o que significa que eu fiz aqui, grosseiramente falando, um curto-circuito entre o coletor e o emissor, o que significa que eu estou conectando aqui o ponto do capacitor, esse ponto acima aqui do C1, à terra. Então, por isso que eu posso afirmar aqui que eu tenho aproximadamente 0 volts. Como eu tenho um curto entre o terminal aqui, entre o terminal 7 e o terminal 6, tá? Significa que no terminal 6 eu também tenho aproximadamente 0 volts. Então, aqui no terminal positivo, que é o terminal 6, no terminal positivo do comparador A eu teria 0 volts, enquanto no terminal 5, que é a tensão aqui de controle, eu teria aproximadamente 2/3 de VCC. Significa também que a tensão no terminal negativo do comparador A é superior à tensão do terminal positivo, o que significa que a gente está trabalhando com ele em nível baixo, né? Então, tanto o set quanto o reset aqui estariam em nível baixo, tá? Isso, de novo, reforça que a minha saída aqui do LED esteja em nível alto, o que significa que o meu capacitor está crimpado em 0 volts, ele está aterrado, né? E eu mantenho toda essa situação aqui constantemente até que exista uma aplicação de um pulso de acionamento, perfeito? Quando eu aplico o pulso de acionamento, então eu triguei aqui o meu sinal. Novamente, notem que no trigger o que ocorreu é que eu fiz uma borda de descida no terminal do trigger, no terminal 2. Quando eu fiz essa borda de descida, é evidente aqui que a tensão agora no terminal negativo, ela se aproximou de 0, o que significa que o meu comparador passou a gerar um nível alto. Então vocês estão notando aqui que ele estava em nível baixo, que era a situação anterior, né, nível baixo, e ele passou de nível baixo para nível alto em razão dessa alteração da tensão no terminal negativo. De novo, né, pessoal? Essa transição alto-baixo significa que a tensão aqui se tornou aproximadamente 0. Então a tensão no terminal negativo do comparador B ficou aproximadamente 0. A tensão no terminal positivo do comparador B continuou sendo 1/3 de VCC, o que significa então, né, que grosseiramente falando, a tensão no terminal positivo se tornou superior à do terminal negativo, que me gerou aqui um nível alto. Se eu gero um nível alto aqui, tá, e mantendo o nível baixo lá no comparador A, porque inicialmente o comparador A continua aquela situação de aproximadamente 0 volts no terminal negativo, então aqui eu tenho uma situação onde eu estou setando o meu LEDzinho. Como eu setei o meu LED e eu estou invertendo a minha saída, o que está acontecendo aqui, né? E talvez eu não tenha comentado isso antes, né? Eu parti do pressuposto aqui que eu tinha feito um reset geral, né? Como eu estou setando esse cara e a minha saída está invertida, eu estou passando então de nível alto para nível baixo. Quando eu passei de nível alto para nível baixo, o meu transistor Q1 abriu. Então ele passou a se tornar uma chave aberta. Não existe agora o caminho entre o terminal 7 e o terra. O que significa que agora o capacitor está desligado da referência de tensão. Ou seja, eu passo a ter um circuito RC agora conectado a VCC, o que significa que o meu capacitor vai começar a fazer uma operação de carga. Perfeito? Então o meu capacitor está lentamente carregando, né, até um certo momento onde ele vai chegar numa certa tensão
suficientemente alta para inverter a situação aqui do trigger. Mas em suma, triguei o meu monoestável, o que significa que a minha saída no final das contas passou de 0 para 1, iniciou o pulso todo, né? E o meu capacitor começou a carregar, que posteriormente vai gerar então o término, né, do meu pulso. Então vamos ver a situação de descarga. Chega um certo momento onde a tensão no capacitor ficou pequena aqui a figura, né? Onde a tensão no capacitor se torna igual ou superior, ou levemente superior, a 2 VCC sobre 3, a 2 terços de VCC. O que significa, então, que a tensão no terminal 6 ela se torna superior à tensão no terminal 5. Lembrando que a tensão no terminal 5 está fixa em 2 terços de VCC. A partir do momento que a tensão no terminal 6 se torna superior à tensão no terminal 5, a gente tem o comparador, então, A produzindo agora um nível alto. Se o comparador A está produzindo um nível alto, a gente está acionando a operação de reset do LED. Tá? Por um outro lado, pessoal, o que está acontecendo aqui no meu sinal de trigger? O meu sinal de trigger ele voltou a ser 1. Quando o meu sinal de trigger voltou a ser 1, é evidente que o meu comparador B voltou a nível baixo. Perfeito? Que é a situação que vocês estão vendo aqui. Então agora eu tenho uma situação onde eu estou acionando o reset e desligando o set, o que significa que o meu LED vai resetar. Como eu estou invertendo aqui a operação, meu LED passa então a apresentar agora um nível alto, que vocês estão observando aqui na saída como nível baixo. Perfeito? Em razão de todo o circuito, de toda a característica de operação do meu circuito, essa diferença de tempo entre o instante T1 e T0 é dado para aquela expressão que é 1.1 vezes R1 vezes C1. Perfeito? Obviamente, esqueci de falar, né? Quando o meu LED volta a ser nível alto, o que passa a acontecer? Né? Eu volto a ativar a minha chave transistorizada Q1. Então essa minha chave fechou. Como essa minha chave fechou, eu volto a ter um caminho do capacitor para o terra. Eu desconectei o capacitor da resistência R1. Significa que o capacitor vai começar a descarregar de novo. Tá? Quando ele acabar de descarregar, a gente pode fazer um novo trigger e uma nova operação. Tá? Notem que não tem como retrigar esse circuito em razão justamente dessa sequência de operações. Tá? Em razão do fato que o capacitor tem que ter a carga e tem que ter a operação de descarga. Tá? Não tem como a gente prolongar a operação simplesmente, ao menos nessa configuração que está apresentada para vocês. Para vocês conseguirem ter uma visão um pouquinho mais detalhada dessa operação, tá? Eu vou mostrar para vocês em seguida um modelo com LT Spice, tá? Tem um arquivinho que eu estou deixando disponível para vocês no Moodle, tá? Onde esse circuito foi configurado para uma onda gerada com uma largura de cerca de 0.5 milissegundos, 500 microsegundos, tá? Então aqui está todo o modelo, vocês estão vendo aqui um modelo do 555, né? Obviamente aqui tem a informação do fabricante, tá? Todos os pinos do nosso circuito, o capacitor aqui de desacoplamento aqui do controle de tensão, tá? E aí eu fixei aqui o capacitor em 10 nano e o resistor em 45.454 ohms. É óbvio que vocês não vão encontrar valor comercial desse tipo, tá? Então vocês vão conseguir coisas próximas, tá? E aí fiz toda a ligação aqui, né? Liguei o VCC e eu estou usando essa fonte aqui só para gerar o sinal de pulso, tá? Eu explico em seguida a questão aqui do LT Spice, tá? E aí tá aqui o plot da simulação, tá? Eu já vou mostrar para vocês o arquivo, mas vocês veem aqui o sinal de trigger, né? Vocês estão vendo aqui o sinal verde, que é o sinal de trigger bem estreito, tá? O sinal azul aqui, que é o sinal sobre o capacitor, né? Então a carga do capacitor. Vocês observam bem, né? O sinal de trigger estava entre 5 e 0 volts, 5 volts em nível alto, 0 volts em nível baixo, é um pulso estreito, né? E o capacitor começou a carga, ele chegou a cerca de 2 terços VCC, né? 2 terços de 5 volts, depois a gente vê, mas é 3 ponto alguma coisa, tá? E aí, obviamente, ele descarregou rapidamente, tá? Em razão da característica do circuito, e tá aqui o pulso gerado na nossa saída, que se vocês forem ver aqui foi de 1 milha até 1.5 milissegundos, tá? Então o que vocês vão ter, tá? Nesses parâmetros da simulação, tá? O uso do LT Spice já merece um tratamento à parte, que eu não vou abordar aqui, mas vocês poderiam pegar o modelo lá e só alterar os parâmetros, tá? Clicando sobre o capacitor, com o botão direito sobre o capacitor e resistor, vocês podem mudar o valor do componente. Trocando o valor do componente, vocês vão trocar o tempo do pulso, né? E aí vocês podem usar esses múltiplos, né? 10P, 10N, 10U,
para gerar então os valores diferentes, tá? O pulso de trigger, clicando com o botão direito em cima da fonte aqui onde está identificado o trigger, vocês podem alterar os parâmetros da fonte, tá? Vocês vão ver uma tela desse tipo, tá ali, né? Tá selecionado a geração de uma fonte de tensão do tipo pulso, tá? Onde vocês têm os seguintes parâmetros, né? A tensão inicial nela, ela começa em nível alto, a tensão quando ela tá ligada, que é 0 volts, tá? E aí tem todos os instantes, né? Quanto tempo ela leva para subir, quanto tempo ela leva para cair. Eu fiz uma fonte aqui variando rapidamente, né? 1 nanosegundo de borda de subida e de borda de descida, tá? Quanto tempo ela permanece na posição legada, 10 microsegundos. Qual é o período de 1 milli em 1 milli, ela vai gerar o sinal de trigger, tá? E qual é o delay para o primeiro trigger, que é 1 milissegundo também. Ok? Então tá aqui a descrição desses tempos todos. Tensão de alimentação, vocês podem mexer, né? E o tipo e intervalo de simulação, que vocês devem manter na simulação transiente, que mostra aí a variação ao longo do tempo. E aqui eu botei 5 milissegundos de tempo de simulação. Tá? Aí é só ir na figurinha do homem correndo que vocês observam isso aí. Vamos ver então o circuito ali no LT Spice. Então tá aqui o nosso circuito, vocês estão vendo ele agora no LT Spice, tá? Eu só estou tirando o zoom. Gente, o LT Spice é uma ferramenta que vale bastante a pena vocês aprenderem, tá? Eu não vou entrar aqui em maiores detalhes a respeito dele, tá? Não é uma coisa difícil de aprender. Tem operações que são mais complexas, tá? Mas eu diria que ele é um simulador relativamente simples do cara usar. Todo simulador, toda ferramenta, na verdade, mas todo simulador também tem uma curva de aprendizado que a gente tem que usar, né? Tem que adotar para conseguir usar a ferramenta, mas essa ferramenta, particularmente uma ferramenta que vocês conseguem rodar no Windows, no Linux, é gratuita, tá? Então eu recomendo que vocês tentem aprender ela. Tem vários tutoriais na internet, no YouTube, sobre como é que tu usa o LT Spice, só dá uma procurada rápida, vocês encontram, tá? Então, como eu tinha dito, né? Tá aqui os valores dos capacitores, né? Tá aqui o Vout, que é o que a gente quer monitorar, tá? E aí tá aqui a geração do pulso, eu vou rodar, tá? Vocês vão ver aqui o símbolozinho do homem correndo aqui. Aí ele vai gerar aqui as ondas, né? Já produzindo aqui os sinais que eu queria fazer o monitoramento, tá? Vocês estão vendo aqui a tensão do trigger, tá? Que eu botei ali um ponto ali para monitorar, né? O pulso, a gente consegue dar um zoom aqui, tá? Só para ver aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o pulso, né? De trigger que foi gerado a partir aqui da nossa fonte. Então, por exemplo, só para mostrar aqui, né? Digamos que eu quisesse um pulso de menos de 10 micro, de 5 micro, tá? Poderia alterar aqui. Vocês podem ver que, na verdade, vocês conseguem ver. Vocês prestem atenção nessa zona aqui de baixo à esquerda, tá? Vocês podem ver aqui que eu consigo mostrar o valor ali de sinal. Vocês estão vendo ali que é 1 milissegundo, né? E aí quando eu venho aqui pro lado, vocês vão ter, ó, 1.01, né? Então, deu os nossos aqui 10 micro, perfeito? De diferença, tá? Então agora eu botei 5 micro, vou rodar de novo só para vocês verem, tá? Vou dar um zoom ali, vocês já notam que o pulso ficou mais estreito, né? Mas vou mostrar ali que o pulso ficou com 5 micro, ó, 1 milissegundo até... Ó, 1.05, então 5 micro, tá? E aí se vocês quiserem alterar aqui, é simples, tá, pessoal? Vocês só cliquem aqui com o botão direito em cima do capacitor, troquem o valor do capacitor ou troquem o valor do resistor e vocês vão conseguir alterar então aqui a duração da onda. Então digamos aqui que eu pegasse um resistor, por exemplo, de 33K, ó, 33K, a gente pode botar assim, tá? Na verdade, deixa eu ver se eu acho que é o K minúsculo. Boa pergunta. 33K, tá? Nesse valor aí, a gente teria então uma duração. Deixa eu calcular aqui para vocês. Só um segundinho. 10 nano, né? A gente teria uma duração de aproximadamente 0.3 milli. Basicamente 36 micro, deixa eu ver se é isso. 360 micro, isso? 360 micro aproximadamente, tá? Então vocês vão ver aqui que não vai ir mais até 0.5, vai ter ir até 1.3, grosseiramente falando. Tá ali, ó.
Mais ou menos 1.364, exatamente, tá? Então, em suma, né, pessoal, a gente consegue brincar com esses modelos, tá? Tem toda essa questão de como é que a gente manipula esses sinais para mostrar, tá? Mas não é nada muito complicado, tá, pessoal? A gente só coloca nós de referência aqui, o que a gente quer monitorar. Se vocês perceberem aqui, eu fiz o monitoramento aqui de 3 sinais, né? Fiz o monitoramento do sinal trigger, do Vout e do sinal trigger, que é o correspondente aqui à carga-descarga do capacitor, né? O sinal de descarga, o discharge, tá? Para fazer isso daí vocês têm que olhar depois aqui, mas basicamente a gente cria labels, né, que vão permitir fazer a identificação aqui desses sinais, ok? Bom, voltando aqui para o nosso estudo então dos temporizadores, segunda possibilidade que a gente tem, tá, é configurar o 555 como astável, né, como vibrador, tá? E ele vai permitir a geração de um sinal de clock, muito embora tenha outras formas de gerar clock melhores do que um 55, mas que estou mostrando ele tecnicamente como astável, tá? Com um detalhe aqui que para esse circuito serve para Duty Cycle superior a 50%, né? Lembrando que o Duty Cycle é a relação de tempo entre o sinal em nível alto e o sinal em nível baixo, tá? Já tinha comentado com vocês isso antes, ok? Então, né, pessoal, com Duty Cycle superior a 50%, ou seja, pelo menos metade do tempo, um pouquinho mais da metade do tempo a gente está em nível alto e um pouquinho menos da metade do tempo em nível baixo, tá? Esse circuito pode ser utilizado, tá? Então é um circuito diferente, né? A gente agora tem 2 resistores envolvidos na operação, o resto é virtualmente idêntico, tá? Simplesmente a gente agora está usando o sinal de discharge não diretamente do capacitor, né? A gente botou aqui um outro resistor no meio do caminho entre o discharge e o trigger, né? Bom, isso aqui a gente acha que consegue explicar aqui também por essa figurinha, tá, pessoal? Dependendo do procedimento, né? A gente vai ter 2 ciclos, o ciclo de descarga e o ciclo de carga. Quando a gente está trabalhando no ciclo de carga, que é aqui as identificações 1 que vocês estão vendo aqui, a gente está fazendo a carga do capacitor através de 2 resistores, perfeito, do R1 e do R2. Chega um certo momento onde a tensão no capacitor, que vocês estão vendo conectada aqui no terminal 2, né, no threshold, né, no trigger, perdão, desculpe, tá? Ela atinge um certo nível que faz a inversão aqui do comparador. Ao fazer essa inversão do comparador, a gente leva aqui a saída do LED a nível alto. Levando a saída do LED a nível alto, o que a gente faz? A gente ativa a chave Q1. Quando ativa a chave Q1, a gente cria um caminho entre o capacitor 1 e a resistência 2 à terra. Então o capacitor 1 passa a descarregar agora em razão da resistência 2. Notem que a descarga aqui vai ser mais lenta, porque a gente não tem um caminho direto à terra, né? A gente tem um caminho à terra através do R2. Perfeito? A gente faz a descarga então através do R2, então a gente tem um tempo de descarga, tá? Em seguida vai acontecer o que? Tensão no capacitor vai baixar, né, de um certo nível. O B vai voltar ao nível anterior, vai voltar a nível alto. O A vai, na verdade, vai voltar a nível baixo, desculpe. O A vai voltar, perdão, é o inverso. O B vai voltar a nível alto, o A vai a nível baixo. A gente vai ativar o reset e a chave aqui vai abrir, gerando um novo ciclo, tá? Então é similar à análise anterior, tá, pessoal? Vocês têm aqui o resumo desse procedimento de análise. Mas basicamente se baseia de novo na operação dos comparadores, como eles afetam o LED, tá? Se o LED está em nível alto, a gente ligou a chave. Se o LED está em nível baixo, a gente desligou a chave. Ligando a chave, vocês fazem o capacitor descarregar. Desligando a chave, abrindo a chave, vocês fazem o capacitor carregar por R1 e R2. Ok? Resultado desse circuito é que a gente tem uma forma de onda quadrada e a frequência de operação dessa onda é dada por essa expressão, tá? Ou se vocês quiserem o período da onda, vocês podem calcular também dessa maneira, tá? Nesse caso, o que se sugere? Novamente, fixem o C1 e calculem R1 e R2 de forma a ter a frequência ou o período desejado, tá? E inclusive vocês conseguem calcular o ciclo de trabalho ou o tempo, né, em nível alto e o tempo em nível baixo em razão das resistências R1 e R2. Se vocês quiserem mexer no Duty Cycle, lembrando que nessa configuração o Duty Cycle sempre vai ter que ser superior a 50%, tá? Então são expressões para a gente fazer o cálculo, tá? Como a gente está em digitais, tá? Eu não vou desenvolver as expressões para vocês, eu estou dando, tá? Mas tipicamente, pessoal,
a gente faria aqui o desenvolvimento dessas expressões, tá? A partir do circuito, tá? Não é nada muito complexo de ser feito, tá? Basta tu analisar o circuito RC. A partir do circuito RC e das constantes de tempo a gente consegue montar essas expressões todas. Maravilha, tá? No extremo a gente conseguiria o Duty Cycle de 50% forçando R2 muito maior que R1. Se vocês quiserem Duty Cycles inferiores a 50%, tá? Então vocês podem botar um diodo a mais aqui, que altera o caminho de carga, tá? Então, ao invés de eu fazer a carga por R1 e R2, eu faço a carga por R1 e capacitor e a descarga por capacitor e R2, tá? Visto que quando eu estou fazendo o processo de carga, esse diodo está polarizado, ele tem uma resistência muito baixinha, tá? Aqui envolvida, o que significa que o R2 acaba sendo, como ele ficaria um R2 em paralelo, por assim dizer, ele acaba sendo suprimido, né, da operação do circuito, e a descarga fica novamente somente por R2. É uma pequena alteração, tá? E aí vocês podem calcular o ciclo de trabalho de forma distinta, tá? Muito embora o restante permaneça idêntico em termos de processo de cálculo, ok? Podemos também simular esse cara no astável, tá? Eu montei aqui o circuito superior a 50%. Vou mostrar para vocês ele, tá? Só um segundinho. Então tá aqui o circuito, né? Então eu nem sei aqui o cálculo da frequência que eu fiz, boa pergunta, a gente teria que calcular aqui. Vamos simular. Não me lembro mais, né? Aí vocês querem ver o que aqui? Aqui no caso eu não estou montando os sinais, então posso pegar, né? Tá aqui a tensão de saída. Tá aqui o sinal de carga e descarga, né? Que no caso aqui é o sinal de trigger junto, né? Vocês notem aqui que a tensão sobre o capacitor agora tá no threshold, ao mesmo tempo que ela tá no trigger, tá? Então vocês estão vendo aí o procedimento, né? O capacitor carregou, descarregou, carregou, descarregou, carregou, descarregou, né? Produzindo aqui a nossa forma de onda, perfeito? Então tá aí os dois circuitos possíveis, tá? Desculpe, voltando aqui, tá? O resultado aqui é para um período de 1 milissegundo, tá? Então eu fiz os cálculos aí dos resistores em razão disso. Novamente, vocês podem brincar com esses modelos, tá? Vocês podem então simplesmente calcular lá as frequências e períodos desejados de operação e modelar e verificar se de acordo com as operações que vocês fizeram o circuito está se comportando adequadamente ou não, tá? Então aqui, gente, vocês têm então como fazer exercícios simples. Nesse caso aqui são simplesmente exercícios de dimensionamento, são bem simples de serem feitos, tá? Não tem maiores complexidades. Por enquanto é isso.